Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema que é mais direcionado para o nosso tipo de público, mas é importante porque trata da coisa mais importante, eu acredito, que estejamos fazendo, porque afinal nós estamos trabalhando a favor da obra do Eterno na face da Terra, na mudança de consciência, fazendo o nosso papel de roxinóis, né? E eu trago aqui meu convidado, que é Eurênio de Oliveira Júnior, já esteve conosco outras vezes, e nós, em março de 2018, nós fizemos uma conversa, um bate-papo, com o tema A Obra. Nós demos naquela ocasião o que era a obra, que todo mundo fala obra, tal, e a maioria não, muita gente não sabe o que é. E hoje vamos fazer uma espécie de complemento 5 anos depois, que falta muita coisa ainda para abordar, que o tema da nossa conversa hoje é rememorando valores da obra. Eu creio que vai ser um bom papo. E aí, Eurênio, como é que você está? Tudo bem? Estou bem, eu estou mais ou menos de férias, né? Viajando um pouco. Ótimo. Por isso que estou fazendo improvisadamente fora de um estúdio, né? Não, o importante é o que a gente vai falar, não é o que a gente vai mostrar, né? Então é isso. Como é que. Eurênio, vamos dar uma recordada, né, na questão da obra. O que é. Nós somos papagaios de repetição, a maioria de nós. A gente repete muita coisa que a gente ouve, acha bonito, acha modismo, e vai falando sem saber o que é. Até que o dia a gente descobre o que a gente está falando e a gente fica super feliz. Porque agora eu sei do que eu estou falando, né? Quando estou falando. Então, a obra do Eterno na face da Terra parece um nome super pomposo, né? O que é a obra do Eterno na face da Terra? Vamos rememorar. Bom, a obra é reconstrução no caso e construção como ponto de partida, né? Então, o que é reconstrução ou construção? É edificação. É formar um edifício em que as pessoas possam se firmar nos seus valores pessoais. A obra fala de valores para que as pessoas possam servir de modelos para esses valores, ou seja, abraçar esses valores da obra, porque é o caminho da evolução. Evolução é a chave, não é? Sim. Evolução é a chave. Evoluir significa transformar os valores de pequenos, meramente mundanos alguns, em valores de edificação interior. Quer dizer, quem se estrutura na edificação vai adentrando os valores da obra. São tantos que eu preferi não especificar os valores da obra, pois valores da obra, não é? Porque eles podem ser enfeixados, mas quando enfeixados, eles são reduzidos na sua explicação. Então vamos pegar alguns e explicar. Eu acho mais interessante para o ouvinte, mesmo porque este programa inicialmente ia ser dirigido somente aos membros que já estão dentro do movimento. Mas eu achei que pode ser estendido a todos, porque todos têm que saber desse movimento. Nós estamos já adentrando os alvores de um terceiro milênio, de tal sorte que a obra não tem pressa, mas nós temos pressa em evoluir. Pressa, que eu quero dizer, é o seguinte: posturas de evolução. Então vamos falar de algumas posturas de evolução, e eu resolvi falar um pouco do caminho que eu palmilhei, que eu fiz, que eu tomei parte, porque assim são exemplos, não porque por qualquer cabutinismo. Eu considero que pertencer ao movimento da obra é um encargo muito grande, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma glória, porque nós temos a chance de conhecermos aquilo que deixamos de conhecer, que é o nosso próprio íntimo, né? A obra dirige-se ao íntimo de cada um. Essa que é a chave principal de qualquer comunicação que venhamos a fazer a respeito da obra. Então, eu fiz primeiro uma separata, porque a obra precisa de uma base física, senão ela não se manifesta, não vai ficar no ar. Não é uma nuvem que cada um pega como quer. Ela precisa de uma estrutura física onde se firmar.
Então, a estrutura física é a instituição, que hoje chama Sociedade Brasileira de Eubiose. Em vários tempos teve outros títulos, né? Mas a grande fonte chama-se teosofia, conhecimento divino. Pode parecer uma pretensão e até mesmo um esbulho dessas áreas mais íntimas, mas se nós nos dedicarmos a abrirmos a nossa mente e o nosso coração, nós vamos chegar muito próximos de entender de uma maneira mais intuitiva o que é a obra, porque a intuição é básica. Nós temos que trabalhar com a intuição, não só com a impressão, com a intuição. A intuição já é trabalhada, já é uma elaboração que me leva à intuição, né? Então existem nomes sânscritos, Buda, Atman, etc. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar dessa diferença, e a diferença é importante entre compreender e entender. Entender é objetivo. Entender, eu entendo isto e aquilo, o mundo entende várias coisas, não? Mas compreender é colocar isso dentro de um conhecimento mais amplo e mais abrangente que possa realmente enfechar os destinos humanos. Então, o mestre, o professor Henrique José de Souza, nosso mestre, disse várias vezes, compreensão, ou seja, compreendendo o que eu quero dizer. Ele não disse entender, ele disse compreender. Então a compreensão é isso, é ampla. E a compreensão, ela depende muito de um empenho. A não ser em casos raros de avatarizações, até momentâneas, que podem acontecer, fica a ressonância numa avatarização do ser humano. Ele pode ter um lampejo da espiritualidade e não entender muita coisa, mas ficar com a ressonância desse lampejo. Isso adentra a compreensão, porque é evidente que dizer aos humanos o que eles devem palmilhar ou fazer para melhorarem é uma obra de risco. Veja bem, é um trabalho de risco. Quando você coloca um espelho na frente de uma pessoa e ela se vê, o culpado é você, não é ela que está fazendo coisas tortas. Ela está fazendo o caminho que ela acha que tem que fazer, mas você está querendo corrigir o caminho dela? Não, você quer que ela corrija o caminho dela, não você vai corrigir o caminho dela. Não tem quem faça pelo outro. O Alcorão é muito claro. Uma alma só salva a si própria, não salva outras almas. Mas ela pode ser importante e benéfica para essas outras almas. É isso que importa. Então, o caminho do esoterismo, ou seja, esotérico ou dentro, endotérico, é o caminho da libertação, da verdadeira libertação, não libertação de cadeia, de política, é a libertação do ser humano em poder enxergar os seus valores maiores. É isto que está em movimento agora, não? Então a diferença entre obra e instituição é isto. A pessoa entra para a instituição, acha que entrou para a obra. Não, não entrou para a obra. Tem que adentrar a obra. Eu encaminhei vários discípulos durante muitos anos nos templos da Sociedade dos Três, né? Seja em São Lourenço, seja em Itaparica, seja em Nova Chavantina. E quando chegavam essas pessoas, elas adentravam, prestavam seu compromisso, que é um juramento perante si próprio, faz perante uma taça, uma simbologia, mas o grande compromisso é perante si mesmo. Então, elas assumem isto, mas não têm ainda uma noção do que isto compreende. Então, o presidente se pedia às vezes que eu dissesse umas palavras, porque eles precisam estudar, se analisar. A autoanálise é uma coisa dificílima. Você acha que está abafando, você às vezes está fazendo uma grande palhaçada, mas você acha que está abafando, porque você tem admiração por si próprio, você quer vencer no meio social, mas não quer saber quais os meios próprios adequados para esta vitória. E a vitória que a pessoa tem com o abraço da obra, abraçar a obra, é uma vitória silenciosa, ela nem fala disto. Os seres mais burilados, que estão mais próximos da verdade, eles pouco falam a respeito deles próprios, né? Então, o que eu quero dizer hoje é essa diferença e mostrar um pouco o caminho que eu fiz. Não por nenhum cabotinismo, é o caminho que eu fiz porque eu fui guindado a uma posição ao lado da direção da sociedade. Fui solicitado fazer um curso, fiz o curso e fui encaminhado para ter uma atuação
de exposição da eubiose. É a coisa mais difícil que tem. Mas vamos hoje dizer algumas coisas, pois não. Vamos dizer, então, o caminho que eu fiz. Eu comecei em 1968, o professor Henrique já tinha falecido, ele faleceu em 63, 5 anos depois. Havia uma grande comoção ainda dentro da sociedade, porque perdeu-se o orientador. Dona Helena fazia o papel dela, papel feminino, papel de mãe, papel de protetora, papel de agasalhadora da parte emocional, mas a parte de conhecimento foi sendo dado depois pelos discípulos do professor, que absorveram nos escritos dele. Segundo a venerável Selene, né, chamo de venerável porque ela hoje é o expoente mais importante da nossa sociedade, Selena Jefferson de Souza, ela dizia que o pai escreveu cerca de 10.000 páginas, talvez isto ou mais. Deixou isto escrito, além de falar, escreveu. Então, é sempre um repositório de consulta, não? Eu entrei em 68, depois me aproximei do presidente pessoalmente em 72, quando passei para o grau maior, né? O grau definitivo. E depois, em 79, num processo ritualístico, porque o cargo tinha sido deixado vago, eu fui escolhido sacerdote. Então, eu exerci a função de instrutor e de sacerdote. São duas funções básicas, né? Porque existe rei, legislador e sacerdote. Então, eu exerci a função de legislador e de sacerdote, não de rei, porque rei eram os membros da instituição, que estavam já plenamente e intimamente ligadas ao professor, filhos do professor. Então, em 79, no dia 7 de setembro, através de um ritual, especialmente preparado para esse fim, eu fui sorteado entre 17 candidatos. Eu não era candidato, mas não disse que não queria. A gente não diz que quer, mas tem que dizer que não quer. Quando não quer, tem que dizer que não quer. Depois fica quieto e sinal de que está admitindo que possa acontecer. Então, em 7 de novembro de 1979, eu passei a parte sacerdotal, a parte de cerimoniais, a parte de rituais. Fui tomando pé em como funcionava, eu fui sensibilizando, e aí eu comecei a utilizar alguns meios, porque fazia-se naquela época um ritual por grau por mês. Havia um ritual mensal, né? Então, durante vários anos, de 79 até 83, eu dirigi essa parte. E eu tinha liberdade de escolher os textos. Foi aí que me aproximei de 3 textos fundamentais, que vou citar aqui. Eu me aproximei do Bhagavad Gita, o Gita, que é chamado Gita, e o Bhagavad Gita é uma passagem poética do Mahabharata, que é a Grande Índia, que é um poema extensíssimo, muitos mil versos. E o Bhagavad Gita trazia o diálogo entre Arjuna, que somos nós, e Krishna, que é a divindade. Então, a divindade foi se expondo e foi ensinando a Arjuna como se comportar diante de várias circunstâncias. Circunstância do dia a dia, circunstância ritualística, circunstância hierárquica. Quer dizer, nós temos que hierarquizar, fazer a hierarquia, hierarquizar os nossos valores, porque eles têm que conter pontos elevados e pontos que são corriqueiros. A dizer que a vida ensina bastante, mas não ensina como sair do torvelinho e do embananamento, vamos chamar de embananamento, de estar tentando evoluir. E as separadas vão sendo feitas ao tempo. Eu utilizava o Bhagavad Gita, então era a luta entre Kurus e Pandavas, são títulos orientais, sânscritos, ou seja, solares e lunares, pessoas voltadas para o bem e pessoas voltadas para o corriqueiro, que se comporta como mal, porque não conhece os valores do bem. Então, Kurus e Pandavas são os que batalham, né? Solares e lunares. E Arjuna, como sendo o
ou quem está na trilha da evolução, receber as orientações de Krishna, que dizem ter sido a mais bela manifestação da divindade. E Zeus Krishna, até o nome lembra muito Jesus Cristo, né? Zeus Krishna na Índia, e eu utilizava mais a voz do silêncio, maravilhosa, que são a doutrina do olho ou da mente e a doutrina do coração, exposto por Blavatsky através de um livro que não está mais em nós, já foi recolhido. E o recolhimento se dá no interior da Terra, porque o interior da Terra tem vida. Isso é para quem conhece a eubiose, sabe que nós acreditamos que existem os pontos cardeais, estamos aqui na face da Terra, norte, sul, leste, leste. Mas também tem o zênite, que está acima de nossas cabeças, e o nadir, que está abaixo de nossos pés. Então a vida se projeta em 6 ângulos, e nós somos o 7º. Sendo o 7º, nós temos o direito de evoluir. Sendo o 7º, conhecendo as coisas da Terra e do céu, nós temos o direito de evoluirmos. E é isso que chama-se ingressar na obra. Vivem-se vários paradoxos, vários contrastes, né? Como disse Niels Bohr uma vez, certa ocasião, um grande cientista do século passado, diz ele: o contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda, porque as profundidades são verso e reverso de uma medalha só. Na medalha está face e contraface. Está o tecido e o avesso, estão as escantas, são as virtudes, e as dificuldades, que são as nidanas, a serem superadas. Então, nesse movimento de escandas e nidanas, nós vamos conhecendo o lado profano das coisas e o lado sagrado das coisas. E vamos optando no nosso caminho de abertura pelo sagrado, porque nós queremos conhecer o sagrado, conhecer Deus. Teosofia significa sabedoria de Deus, sabedoria divina. É a sabedoria que os homens desde logo não se dão conta. Eles têm que fazer a trilha no caminho normal da vida e ir descobrindo os valores da evolução. Então, nesses rituais mensais, falava-se para cada grau individualmente, com esses dois canais fabulosos. O Bhagavad Gita e a Voz do Silêncio. Mas havia um terceiro, que só tinha em espanhol, não estava traduzido para o português, fazia um curso básico de espanhol, que se estudava no ginásio, e mais um dicionário, eu conseguia verter para o nosso entendimento, que é o Evangelho de Ramakrishna. Maravilhoso. Ramakrishna foi um místico, um Bhakti Yogin, como a gente diz, Bhakti, porque ele acreditava não na descritiva, mas sim no sentimento do coração. Então, Krishna tinha o Evangelho e nós pegávamos trechos e falava-se por parábolas. Falar por parábolas é uma maneira muito inteligente, porque pode caber a carapuça, a pessoa, ela própria descobre que ela é dona dessa carapuça. Então, ninguém está dizendo a ela que ela é isso ou aquilo, está dizendo que existe numa história, logicamente muito bem engendrada, um caminho em que aparecem os valores do alto e os valores menores e até mesmo os embaraços menores da vida. Então, era essa trio que mais ou menos eu fazia, né? E aí surgia em Krishna o espírito de verdade. Quer dizer, a verdade não está preocupada com o que vão achar, ela simplesmente se mostra. Então, o que vão achar? Um lado é obra, outro lado é mundo. Não que sejam opostos, são complementares. Porque sem ter o mundo, a obra não é necessária. E sem ter a obra, o mundo se perde. O mundo se perde normalmente em valores menores, que são colocados como valores maiores, como estamos vendo na época atual, né? Então, a grande meta na figura da mitologia, da Suterra, nasceu e foi desenvolvida na Grécia. A grande meta é justamente se fundir ao espírito, ou seja, abraçar os valores do espírito sem perder a condição de alma que está em evolução. Então, abraçar a obra não é rejeitar o resto, é ser inteligente. Interlegere, ler entre linhas, tá? Que é a grande significado da palavra.
Então, nós temos que o professor Henrique fez em São Lourenço, ele criou uma mística e uma atmosfera, porque não existe apenas a São Lourenço físico, existe a São Lourenço psicoespiritual. E vários fenômenos ocorrem lá. Eu próprio já passei por fenômenos dentro do próprio templo, né? E na cercania do templo existem muitos fenômenos. Não veio o caso eu descrever quais são. Mas são fenômenos que atingem a nossa percepção, a nossa sensibilidade e atingem os nossos sentidos. Nós percebemos esses fenômenos. Então, o importante, não podem... o que perturba o caminho da obra são os arroubos da personalidade. A nossa personalidade quer se firmar. Ela quer valer no mundo como sendo a que faz, que dá as cartas. É a nossa personalidade, porque personale é a máscara que se usa no teatro grego passado para justamente fazer a emissão das palavras, do som, se apresentar ao mundo. Então, essas cisões acontecem por muitas razões da personalidade. Querer tirar revanche do que aconteceu no passado, etc., tudo isso tem que ser deixado para trás para poder abraçar a obra. Obra é harmonia, grandiosidade. Obra é ter uma vida nobre, nobre de atitudes, não é nobre de dinheiro, nobre de posição social, nobre de galardão. É nobre de atitudes. É isso que nós devemos. Então, nós devemos o conhecimento superior a todas as pessoas do mundo que se apresentam com a vontade desperta para entender isso. Isso que nós temos que fazer. Então, vejam bem, a personalidade atrapalha, mas a individualidade, que é o espírito em nós, está sempre alerta para nos corrigir. E se nós passarmos a conhecer a vida com a ótica e a luz da individualidade, evidentemente todos os caminhos vão se abrir. Nós vamos entender o que estamos fazendo aqui. Porque é famosa a fase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, que estão todos envolvidos nesse processo. Então, os que não passarem da instituição e querem, às vezes, comandar a obra, não passam da instituição, ficam presos, agrilhoados, tentando impor a sua personalidade. É isso que atrapalha o caminho da unificação entre instituição e obra. Então, os valores da obra têm que estar sempre superiores e adiante, os reais valores da obra, adiante dos nossos passos dentro da instituição. Esse é o grande caminho. E o professor que mais queria que o discípulo entendesse o fenômeno da polaridade, porque forma uma polaridade entre o que eu quero e o que o geral, o principal, o contexto necessita, a abrangência do contexto. Por isso a compreensão, os que me compreendem, dizia o mestre Henrique. Eu chamo de mestre, às vezes escapa, chamo de mestre, porque na nossa linguagem interna é mestre. Agora, a linguagem para o mundo, professor Henrique José de Souza, que falava através de vários momentos de lucidez da consciência. Então, ele falava com seres até imateriais. Mas tudo isso é levado em conta para entender a obra, né? Aurélio, deixa eu fazer uma parte aí. Claro. Nós fazemos o que você está citando aí, nós fazemos um percurso dentro da instituição, né? Vamos iniciando, tem todos aqueles degraus, e uma das grandes coisas que é falado sempre, isso é bacana, isso eu sou um papagaio de repetição, que é a vigilância dos sentidos. Nós estamos humanos, independente do que nós estamos cursando, em que série nós estamos sujeitos às influências do meio, a essas coisas que você acabou de dizer, ego, sei lá mais o quê, que se aflora para ser trabalhado. E é nesse momento que a gente tem que ter um equilíbrio de saber de que nós temos aquilo está se apresentando para ser trabalhado, e nós temos que fazer bom uso desse alerta. É aí que é o momento do equilíbrio. Em você conseguindo isso, é meu ponto de vista, você consegue
continuar harmônico e não fazer absolutamente nada que seja contrário aos olhos da lei, né, que a gente diz. Sim, sem dúvida. Agora, conviver com tudo isto é um caminho de equilíbrio constante, necessário, Sem dúvida. minucioso até. E esse equilíbrio, eu andei pela instrução muitos anos, eu tenho 55 anos de instituição. Caramba! E eu terei algum caminho lá para trás na obra. Senão, não teria tanta facilidade de aceitar coisas difíceis, às vezes, de aceitar, que contraria o comportamento humano. Tudo que contraria o comportamento humano passa a ser, perante os humanos, de condenação. Agora, o que cada humano faz para se conspurcar, para se emporcalhar, ele não vê. É necessário mostrar a ele. Esta mostra, esta direção, este caminho de mostrar, tem que ser um caminho inteligente, porque senão ele vira seu inimigo. E as inimizades são sempre contrárias à fusão, à harmonia, porque a obra só se apresenta onde existe harmonia. Ela caminha, ela se apresenta, ela fala, ela mostra, ela indica, a visão abre, mas é necessário que exista harmonização. Então, você Sem tem que dúvida. abrir a sua personalidade com a sua individualidade. Ou seja, Eros e Psique unidos. Há momentos que Psique tem que agir e há momentos que Eros tem que mostrar. A verdade tem que ser mostrada, né? Então, por isso o professor dizia aos que me compreendem. E o mistério da polaridade era o máximo que ele queria atingir. Então, nós temos expedientes, a parte ritualística é riquíssima dentro da sociedade, são cerimoniais, por isso que chama-se cerimonial. Tem uma cerimônia para seguir isso. Então, nos nossos cerimoniais existem hinos, mantras, palavras, né? Aliás, existe uma passagem que eu queria chamar a atenção, da obra Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer, né? Depois você vai escrever isso, Tá. da Palavra, né? A filosofia do dever. Depois que você descobre o valor, você tem o dever de trilhar o valor. Eu dei um curso recente de esoterismo, né? mais apurado, em graus mais avançados, em que este valor se traduz especialmente através de uma organização de valores chamada sinarquia. O contrário da sinarquia é anarquia. O mundo faz uma anarquia. O mundo, normalmente, que não tem nenhum princípio de iniciação, faz uma anarquia. Quer dizer, subverte os valores, dá a eles atribuições que eles não têm, dá valores que não têm, e, além de tudo, pratica valores que não são valores, em realidade. São valores menores, estão na vida comum. E há momentos que você vai se postar diante de valores maiores, você tem todo um cerimonial. Então, são hinos, cores, comportamentos, vestuário, tudo isso é importante. Então, eu que estava só com o ritual da igreja, via tudo isso muito pequeno, porque eu até 68 frequentava a Igreja Católica Apostólica Romana. Não quero desvalorizar, teve lá os seus feitos, né? Talvez agora muito menos vistos e muito mais traduzidos em verdadeiras acusações. Então, a balbúrdia está formada, mas você precisa organizar a si próprio. E essa organização é dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Não pode dar mole, como dizem os cariocas. Tem que estar sempre atento, né? Portanto, nós temos uma yoga que pode ser mencionada, porque ninguém está fazendo essa yoga que não sejam pessoas da sociedade, além dos graus mais avançados. Chama-se Otsonai, que é a Odisseia do Som, Otsonai. É uma yoga ritualizada. Formou-se com o tempo. O professor foi trazendo as etapas, né? Então ela virou um verdadeiro ritual, em que ela coloca o mais grosseiro diante do mais sutil e assim sucessivamente. E nessa tessitura, você enxerga os dois e vendo os dois, você pode se posicionar. E você se posicionando, você pode eleger os valores sinárquicos que estão dentro de você. Então, tudo isso não é uma questão de noite para o dia, é uma questão de algum tempo.
Para uns pouco tempo, para outros mais tempo. Eu tive na sociedade, nas minhas orientações, crianças, 5, 6, 8, 10 anos, e pessoas de idade, 85, 90. Isso não tem idade. Isso chama-se, puxa, estou chegando muito tarde na sociedade. Não, você está glorificado, porque você está chegando a entender a obra. Isso é glorificação, está de glorificação. Aliás, nós temos um corpo de glorificação. Já alguns irmãos mais antigos que desapareceram do mundo material se apresentaram em corpo de glorificação na visão comum dos irmãos. Então, esse corpo, sim, este é a entronização da obra em si. Aí que surge o corpo de glorificação. Então, mais ou menos nas linhas gerais, esses são os valores da obra, que eu queria falar. Admiro, você ainda está ativo, né? Sempre predisposto a contribuir, continuar trabalhando. Tem gente que faz a aposentadoria, mas a gente percebe que a obra não tem aposentadoria. Não, você não. fica... É o que aprendi, é o que burilar, não é? Exatamente. E agora, veja bem, o importante, fala-se que a eubiose é a ciência do aperfeiçoamento da vida, não é da perfeição. Porque se estivéssemos na perfeição, não dependemos de aperfeiçoarmos nada, porque já estávamos perfeitos. Mas o perfeito é só quando fecha um grande ciclo, né? Um grande calpa, e passa para o sistema seguinte. Isso não acontece, nós temos que vencer esse grande calpa. Então, as religiões dão vários títulos, né? Estamos em estado de provação, existe o espiritismo, fala no karma. Karma é ajuste, karma não é nada de maldoso. Sim. Tal seria uma lei justa e perfeita ser maldosa com alguém, nunca é maldoso. É uma questão de ajuste. Então, espiar o karma como isso, não como castigo, como ajuste. Agora, para nos fazer ver o valor que nós temos dentro de nós, que vem junto com a centelha humana, vem a centelha espiritual, vem junto. Este é Deus em nós. Eu agora estou num trabalho de mostrar, facilitando como se chegar a Deus por si próprio, não por alguém, por um intermediário. A ligação com Deus não depende de intermediário, depende de cada um em si. Né? Apenas precisa uma boa indicação, o que é um bom caminho para se chegar a Deus, um caminho limpo, sadio, e veja bem, é o caminho sempre que o coração interfere. Eu estava outro dia pensando um pouco, eu penso o dia inteiro e até de madrugada, nós pensamos porque isso enfeita a nossa vida, né? Estamos sempre pensando. A pessoa que não tem gratidão no coração e nem generosidade, ainda vai ter que percorrer muitas etapas para poder entender o valor disto, né? Escolhas. De graça, não se cobra nada. Porque não está ligado ao vil metal. É questão de proposição de caminho de vida. Então, o Tao Te Ching, Lao Tse, existem vários trabalhos gigantescos que nós podemos utilizar. Quem sabe no futuro nós possamos falar um pouco desses trabalhos e até dos hinos humanos, das sinfonias, dos concertos que nos elevam, que atiçam o nosso hemisfério cerebral direito, que ele vai fazer uma fusão ou um trabalho com o esquerdo. O esquerdo que é a descritiva, que é a quantidade, o direito que é a qualidade. Então é quantidade com qualidade. Se não é preferível pouca quantidade com muita qualidade, né? Eurênio, você está... Agora nós temos a convenção agora em fevereiro. Sim. A 75ª, se eu não me engano, 75ª. É uma convenção que precede os 100 anos da fundação física da obra, né? E eu gostaria que você deixasse aqui para todos nós, vamos dizer assim, uma mensagem alusiva, você que é meio século de SBE, de eubiose, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem alusiva a esse centenário que é considerável, é uma vitória, né? Uma conquista, uma instituição se manter de pé por 100 anos não é fácil, sabendo principalmente das dificuldades, que todo mundo sabe porque está escrito. Nós temos as cartas de revelação, está ali as dificuldades que foram enfrentadas para se manter todo esse trabalho da obra do Eterno na face da Terra. O que você diria
para todos nós? Aí? Olha, não esmoreçam, porque sempre pode existir nas suas elucubrações individuais, maioria delas noturnas, em silêncio, em ambiente preparado, em ambiente propício, pode existir o encontro de pontos que estão ligados ao nosso espírito. Então, esses pontos vão nos iluminar. Não esmoreçam, insistam, façam sempre suas meditações, suas ponderações e passem a se analisar com mais isenção, não criando benefício e querendo criticar o próximo. Nós temos as nossas autocríticas e essas têm que ser carinhosamente tratadas, não precisam ser mostradas por ninguém. Se nós descobrirmos, o caminho fica muito mais suave e muito mais autêntico e muito mais profundo. Mais do que isso não se pode dizer. É isso. Eurênio, muito obrigado. Você sempre está à disposição para esclarecer, né? Isso é muito bom. E espero que a gente possa, né, continuar firmes aí nos propósitos, alertas, vigiando os sentidos, os nossos sentidos, para a gente não cair nas tentações que se apresentam, nos desânimos que se apresentam, nas discórdias que se apresentam, né, que a gente se mantenha firme. Então, eu te agradeço mais uma vez pela companhia e te deixo meu fraterno e forte abraço. O meu também a você e a todos os ouvintes que realmente se interessaram em distinguir o passageiro do eterno. Até uma próxima oportunidade, Eurênio. Abraço. Felicidades a você. Tchau. Obrigado. É legal, eu acho uma experiência de vida, uma experiência de instituição. O Vida Inteligente está aberto para outros irmãos que, porventura, queiram trazer suas experiências aqui, as suas impressões, as suas dicas, as suas visões, né? Isso é muito bacana. Isso que é viver para servir, isso que é trabalhar, isso que é fazer o construins, né? Então, vamos dar as mãos aí, principalmente no ano do centenário, né? Todos juntos aqui vai ser. Acho que nós vamos ter um grande evento agora em fevereiro, né? Com a convenção. E rumo ao segundo centenário. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.